estamos mais uma vez aqui para um Nômades, vários destinos, diversos caminhos. E hoje nós estamos recebendo o médico Dr. Luiz Henrique, psiquiatra, presidente da Associação Amazonense de Psiquiatria e que tem realizado um trabalho muito importante nessa questão da saúde mental. Olá, Dr. Luiz Henrique, seja bem-vindo ao Nômades. Jackson, obrigado pelo convite. É sempre uma honra estar aqui com você. Eu não poderia recusar esse convite de estar aqui. E vamos falar de saúde mental para a população. Vamos sim. Olha só, ultimamente, nós estamos assistindo, vendo uma série de situações ocorrerem que remetem ao comportamento e ao caráter das pessoas, sejam elas de posicionamentos dos mais diversos. Eu vou também abordar a questão do Vinícius Júnior, Vou abordar isso com o Dr. Luiz Henrique. É uma forma de a gente também avaliar essa questão comportamental, mas a gente vai começar com essa questão de polarização política, onde não há um caso de uma espécie de respeito à opinião alheia, inclusive partindo para atos violentos que nós vimos recentemente. Doutor Luiz Henrique, a sociedade ou parte dela está doente nesse sentido? Jackson, com certeza. Na verdade, esse é um adoecimento mental que não significa necessariamente ter uma doença psiquiátrica. Isso é muito importante destacar, Na verdade, nós estamos adoecidos pelo orgulho, pela vaidade, pela necessidade de poder, de dominar, Historicamente, essa coisa das guerras, das batalhas, da conquista dos povos, Isso mexe muitas vezes com o nosso íntimo, no sentido de não se permitir ser dominado por ninguém, acreditando que não fazer parte da população dominante significa ser massacrado, Então as pessoas muitas vezes crescem e se desenvolvem socialmente acreditando que elas precisam ser aquelas que massacram, aquelas que dominam, aquelas que ferem, que controlam os outros. Então, isso acaba se manifestando, inclusive, nessa questão política. Isso. Agora, doutor Luiz Henrique, eu quero fazer uma pergunta aqui para o senhor, e muita gente, com certeza, também tem essa dúvida. Há como a gente mensurar se isso ocorre ou involuntariamente? Tá, não é tão involuntariamente, mas muitas vezes é inconsciente. Muito bem. Ou seja, a pessoa sabe exatamente o que ela quer, mas ela não sabe exatamente por que ela quer, ou seja, o que a motiva naquele comportamento, naquela atitude, E entender que ele ser diferente de mim não significa ser nem melhor, nem pior. De certo modo, da mesma forma que eu primo pela minha individualidade, pela minha diferença no modo de pensar e no modo de agir, respeitar isso em mim significa também respeitar no outro, que ele tem liberdade para agir, ele tem liberdade para pensar, ele tem liberdade para expressar o pensamento dele. E eu preciso aceitar que é diferente. E a gente pode perfeitamente, inclusive, se complementar nas visões, se complementar nas percepções e se complementar nas atitudes para viver de maneira harmoniosa. Isso evoluiu a partir do momento do tempo, das décadas, da vida atual, do cotidiano, da competitividade ter crescido, da pandemia. O que motivou tudo isso, na opinião do Dr. Luiz Henrique? Jackson, isso na verdade sempre foi assim. Sempre foi assim. Sempre foi polarizado. Historicamente nós vemos aí a própria história das guerras e dos conflitos de um modo geral mostram isso, A gente vê o Holocausto como uma situação de extremo preconceito e necessidade de dominação por parte de um governo, enfim, Então isso sempre existiu. O problema de hoje, que eu não diria necessariamente o problema, mas o que facilita isso ser proliferado, virar uma praga, vamos dizer, mundial, são as redes sociais. Pois é, eu quero chegar aí. Então, o que acontece? Nós não tínhamos isso antes. A gente fala
a própria guerra, as próprias guerras, né? As informações demoravam a chegar. Hoje você não precisa, por exemplo, a gente está acompanhando a guerra da Ucrânia, você não precisa mandar um correspondente para lá. Não precisa. Alguém está lá, de lá, está filmando e está chegando. Ou seja, a gente tem acesso a muita informação de uma maneira muito mais rápida e a gente acaba tendo uma necessidade de dar uma resposta igualmente rápida. E isso mexe com as nossas emoções de uma maneira muito explosiva. Então a gente não tem mais hoje um tempo para pensar, para avaliar bem e reagir. Então a gente acaba reagindo de uma maneira muito impulsiva. E esse impulsivo vira conflituoso, vira briga, desrespeitoso, agressivo, violento. Às vezes o fato e muitas vezes chegando à morte até de pessoas, enfim, agressões físicas. E não dá tempo muitas vezes nem de se arrepender. Ou seja, aquilo que você lançou e publicou, meu amigo, às vezes já tomou uma proporção que você não consegue mais desdizer, né? Agora, olha só, essa é uma nova era. Nós estamos vivendo essa era da informação, das redes sociais. É inevitável. Inevitável. Até porque cada um pode produzir o seu conteúdo, a sua opinião e achar que está correto, né? Não tem como mais, doutor Luiz Henrique, de que forma a gente deve se adaptar a isso? Seria a palavra certa, se adaptar ou aceitar? Não, é se adaptar, na verdade, se adaptar. E a gente tem dois pontos de adaptação. Um ponto é o do consumidor de informação e conteúdo, e o outro ponto é o ponto de quem produz conteúdo. Então, por exemplo, nós temos visto muitas pesquisas saindo falando dos prejuízos do uso excessivo das redes sociais. Ao mesmo tempo que nós vemos que isso é prejudicial, nós vemos, de certo modo, uma busca muito grande desse meio das redes sociais para autopromoção. Então, por exemplo... Se inserir também, né? Então, por exemplo, muitos pacientes meus reclamam, né? Doutor, o senhor não produz, o senhor não faz live, o senhor não posta as coisas e tal, cadê, né? E aí eu tenho que explicar para a pessoa, olha, tem publicações demonstrando que não é tão bom, então eu evito de publicar. Eu não quero ser o motivo do uso da rede social. A pessoa tem que ficar lá o tempo inteiro vendo o que o doutor Luiz postou, e o que o doutor Luiz está falando. Então, eu, da minha parte, como produtor de conteúdo, eu sou muito leve, não é nem moderado. Eu sou leve, eu produzo muito pouco de propósito, né? Ao mesmo tempo, eu não sou aquele consumidor inveterado buscando coisas lá. Eu tenho uma necessidade, eu tenho uma dúvida, eu vou lá, procuro e filtro, né? Então, na verdade, esse é o grande lance. É você entender que existem informações nas redes, você pode procurar, mas deixe para procurar quando realmente for necessário, quando realmente for importante. E se tiver que produzir algum conteúdo, produzir conteúdos que sejam mais cômicos, comédia, não tocar em temas polêmicos. Você quer postar sobre comida, como fazer comida, posta lá como é que faz uma comida, mas evitar levar informações que muitas vezes requerem não só muito estudo, muito conhecimento, como também a comprovação de um fato, né? Então, você evita maiores problemas e maiores conflitos produzindo conteúdos mais de lazer, de educação e não tanto de informação política ou opinião, né? Porque isso alivia conflitos. Muito bem, nós estamos conversando aqui com o Dr. Luiz Henrique, médico psiquiatra, presidente da Associação Amazonense de Psiquiatria. Já entramos nas redes sociais, que é o assunto. Nós vamos falar de também futuro, inteligência artificial, o ChatGPT, que já está criando uma grande informação, conflito na imaginação, né? Hoje, por exemplo, uma imagem percorreu o mundo todo, que foi o Elon Musk beijando uma robô. E, obviamente, vários comentários no mundo todo. Estou falando do Elon Musk, um dos homens mais ricos do mundo, se não o maior, mais rico. E ali ficou, será que tem a mesma sensação do ser humano? Acho que, não sei, nunca vai se substituir o ser humano. Mas como é que a psiquiatria lidar com todas essas informações, com tudo isso, com essa imaginação à frente?
Isso é curioso, né? Na verdade, nós estamos vivendo um momento de transformações intensas num período muito curto. De novo, a gente não tem um tempo para assimilar e buscar uma adaptação. A gente tem que ir meio que se adaptando ao mesmo tempo em que tudo isso vai acontecendo. Então, quem está mais ligado, quem está mais antenado, acaba pegando mais informação e se ajustando mais rápido. Mas a grande massa não tem essa velocidade de adaptação. E muitas vezes sofre, né? É um pouco da história dos Jetsons, né? A gente vê aquele desenho, década de 70, 80, em que a robozinha lá era a faxineira da casa, né? Era um robô, né? No próprios filmes a gente já via ali também robôs interagindo com os homens. E hoje a coisa parece mais palpável, mais real. Então isso dá medo. Dá medo porque quando a gente pensa, quem programa o robô é o ser humano. Com as suas limitações, por mais inteligente e capaz que seja, ele tem suas limitações. E ele muitas vezes não consegue se adaptar e se ajustar. A gente falou disso agora, né? Será que um computador consegue ter essa capacidade de adaptação com o caráter adequado? Com a cooperação adequada no ambiente social? Será que ela realmente consegue produzir positivamente para o ambiente onde ela se insere? Ou será que isso vai trazer, da mesma forma que no ser humano, uma inteligência absurda, pode tanto produzir para o bem como pode produzir para o mal? Será que o computador vai fazer isso também? Né? Vai ter o discernimento do que é bom, do que é ruim e produzir sempre positivamente, né? Então, nós temos um filme recém-lançado, é o Megan, que fala de uma boneca robô e que ela também aprende na interação com a criança que é a sua dona. E no meio do filme ela começa a ser assassina, ela começa a produzir negativamente a fim de proteger a criança que é a sua dona. Então, são perguntas que a gente ainda tem a responder, né? São preocupações reais, né, pertinentes, e que a gente não sabe se um robô realmente vai ter condições de interagir de maneira tão positiva assim socialmente. Nós temos as nossas dúvidas e eu acho que só o tempo vai poder nos responder, Jackson. Muito bem. Dr. Luiz Henrique, psiquiatra, preste bastante atenção no que a gente está comentando aqui, porque faz parte do cotidiano de todo mundo. Doutor, eu acompanhei uma reportagem em uma TV nacional, dando conta de que algumas pessoas estavam sofrendo por conta de não terem likes ou curtidas em suas redes sociais. Esse sofrimento passa como uma espécie de isolamento social, veja bem, virtual, né? Isso é perigoso para a saúde mental da pessoa? Na verdade, esse já é um sintoma de uma saúde mental prejudicada. Isso é importante entender. Já é um sintoma. Já é um sintoma. A pessoa fazer uma publicação de qualquer conteúdo, de qualquer material na rede social e esperar que as pessoas curtam e desejar isso de uma maneira tão intensa a ponto de não ter o objetivo inicial alcançado, ela entrar num estado de sofrimento melancólico ou ansioso, enfim, já mostra que ela está com a saúde mental dela prejudicada. Por quê? Ela não consegue se avaliar como sendo suficientemente adequada para o ambiente e ela espera que as pessoas digam isso. Então, quando ela está ali contando likes, ela está esperando, na verdade, a validação da existência dela. A inclusão na sociedade. É como se ela precisasse que as pessoas dissessem: você é bem-vinda nesse mundo. A gente não precisa disso. Isso é perigoso. Perigoso. A gente pode, por conta das nossas próprias ações, das nossas próprias atitudes e muitas vezes, Jackson, fazer muito mais diferença sem que ninguém reconheça isso publicamente, ou pelo menos nas redes sociais, na sua própria comunidade. Olha como isso é curioso. Curioso meio, até porque nós estamos falando de algo que faz parte de todos. Eu tenho a minha rede social, trabalho na área de comunicação, tenho a minha rede social. Há uma mensuração dos colegas. Poxa, eu acho que aquela reportagem não foi boa e não teve tantos likes, não teve muitos comentários. E é dessa maneira, né? Nós estamos falando de algo que é muito profundo, que é a saúde mental das pessoas. E agora é uma nova era que nós estamos vivendo. E essa era apresenta várias ferramentas de comunicação que são instantâneas, que às vezes, como disse o doutor Luiz Henrique, nosso psiquiatra, eu digo nosso porque eu já estou inserido com o doutor Luiz Henrique,
em uma emissora anterior, ele cravava a sua coluna diária, né, que eu achava muito interessante. E eu acho também oportuno a gente falar. Hoje, doutor Luiz Henrique, não existe mais uma faixa etária para que apresente esses problemas? Todos podem ser acometidos? Na verdade, sempre foi assim também, Jackson, né? Hoje o que a gente tem é muito mais informação. Sim. E aí, de novo, né, as redes sociais, como uma postagem, e que aí as pessoas tomam conhecimento daquilo muito rápido, a gente acaba tendo uma noção mais ou menos real, vamos dizer assim, do que de fato está acontecendo no mundo. Antes a gente tinha notícias sobre alguém, sei lá, uma criança com depressão, décadas depois, nossa, o menino teve. Hoje eu atendo pacientes no consultório que falam dos seus episódios depressivos, 7, 8 anos de idade, quarentões, cinquentões, ou seja, 50 anos atrás já tinha lá seu quadro depressivo bem estabelecido, mas que a família não dava importância para isso. Ou chamava de frescura, ou de moleza, era menino preguiçoso, largava a porrada no moleque. Dramático, né? Então, sempre teve. Só que hoje o que acontece? A mãe que tem um filho com depressão, ela posta e fala sobre isso. Aí a outra mãe se identifica e fala do filho dela também. Aí você vai vendo assim um escalonamento de, nossa, é tanta criança assim, meu Deus, esse mundo hoje, não, você só está tendo mais informação. Você só está conhecendo mais uma realidade que nós já sabíamos, né? Nós já tínhamos essa informação, só que a população geral não sabia, né? Se eu cortar a rede social do adolescente, da criança, eu não vou gerar um impacto maior? Como é que as mães, os pais podem, neste momento, lidar com isso, doutor Luiz? Essa é uma pergunta interessante, que na verdade a pergunta é anterior. Tem uma outra pergunta anterior, Jackson. Qual a melhor idade para o meu filho ter acesso a isso? Então, por exemplo, hoje nós vemos crianças pequenininhas, bebês inclusive na sua cadeirinha ali já passando o dedo na tela, né? O que a gente recomenda é que o acesso às telas autônomas, que a gente fala, que é o telefone, o tablet na mão da criança, a partir dos 14 anos de idade. 14 anos? 14 anos de idade. Por quê? Nessa fase, Jackson, nessa fase de desenvolvimento humano, a pessoa precisa ter contato com o real, precisa interagir socialmente com o real e precisa aprender a ler, Jackson. É uma besteira, né? Eu acredito, sabe, doutor Luiz Henrique, eu li também uma notícia a respeito que lá no Vale do Silício, lá na Califórnia, nos Estados Unidos, algumas famílias estão tirando os tablets e os celulares das crianças e dando livro para que elas possam folheá-los. Com isso, cria um hábito de leitura e também de materialização. Mas tem um outro ponto aí que é importante. Por exemplo, nós não temos mais as bibliotecas físicas, públicas. Então, eu me lembro, na minha adolescência, Jackson, de sair de casa cedo, porque a biblioteca tinha horário para abrir, horário para fechar, e eu ter que ir lá em busca da informação, que não estava assim, tá aqui, Henrique, pronto. Não, eu tinha que pegar 3, 4, 5 livros junto com 2, 3 colegas e pesquisar o conteúdo. Faz diferença na composição, no desenvolvimento humano. Por quê? Hoje você tem tudo na mão. Então você tende a ser afobado, você não sabe esperar pelas coisas. Você quer logo. E aí um menino desse que cresce com a coisa na mão, ele vira para você, pai, eu quero uma bicicleta. Ele quer amanhã a bicicleta. Porque você pode entrar aqui agora, fazer um pedido e o Amazon leva para você no dia seguinte. Entende? Então, ter o livro faz com que você tenha o livro na mão. E a necessidade de buscar faz com que você aprenda a se desenvolver na sociedade. Isso tem sido feito pouco, pouco isso hoje. É complicado hoje. Então, de novo, essa questão da adaptação que a gente fala, ela passa por isso também. A gente entender os prejuízos de uma tecnologia pronta na mão de uma criança, o tanto de habilidades que você prejudica no desenvolvimento dela, né? E você querer aceitar que simplesmente é assim, não, agora tem o telefone, tem que dar na mão dela. Não. Até porque quem compra o celular são os pais, não é a criança. Já ia chegar nesse ponto. Eu ia chegar nesse ponto. Aliás, doutor, o senhor fica à vontade, nós temos água aqui e o Jefferson nos abandonou hoje aqui, mas está tudo bacana. Está tudo bacana. O chefe de cozinha, Raimundo Venâncio, já informou
que vai nos oferecer uma caldeirada de tambaqui. O senhor gosta de tambaqui, né? Adoro. Ótimo. E uma banda de tambaqui assada e um filé parmegiana. Aí ele perguntou de mim aqui, você prefere o purê ou a batata? Eu digo, o chefe é que assina. Aí ele disse assim, o Raimundo Venâncio, então o purê, porque a parmegiana veio da... Ele ensina o prato todo, da onde veio. Eu estou falando do Raimundo Venâncio, que é nosso parceiro aqui do Nômades, porque ele, na década de 80 até 90, foi o chefe de cozinha do Tropical Hotel Manaus, uma referência, e já serviu vários líderes, até internacionais, né? Claro que tem os seus segredos, das preferências, né? E foi também chefe de cozinha do Aeroporto Internacional de Manaus, Eduardo Gomes. Então você, sua esposa, sua família, amigos, quer fechar um negócio, vem até o Bosque Clube, no restaurante Maloca, onde nós estamos aqui, gentilmente cedido para gravarmos com os nossos convidados, como o doutor Luiz Henrique, psiquiatra de grande conhecimento, expertise, que traz, compartilhando toda essa sua experiência aqui para os nômades. Bom, agora nós vamos falar, doutor Luiz Henrique, dos benefícios, porque a gente também pode observar que a tecnologia, a rede social, os aplicativos trouxeram uma facilitação para a humanidade. É preciso saber utilizá-la. A mesma faca que corta a carne para comer também fere para matar, né? Então, a ferramenta como é utilizada é que vai definir se ela é boa ou não. E aí o que nós percebemos é justamente isso. As pessoas usam muitas vezes sem buscar a utilidade da ferramenta. Se você perguntar para a grande maioria das pessoas por que você quer ter um celular, um smartphone, a maioria das pessoas não vai saber te responder o porquê exatamente de ter. É pelo status. Muitas vezes é isso. É ter um telefone porque significa, de alguma forma, aquele poder que a gente falou lá atrás, né? Aquele que domina, que posiciona socialmente, exato, né? Então, a finalidade de ter um telefone que antes era fazer ligações, depois virou mandar mensagem de texto, os torpedos, SMS, né? Hoje permite, por exemplo, uma comunicação muito mais interessante até, a chamada de vídeo, né? Que ninguém imaginava poder ver a pessoa do outro lado do mundo, né? Hoje você faz uma ligação, uma ligação interurbana internacional era caríssima. Na década de 80, 90, não tinha. DDI. Hoje não, hoje você faz uma ligação por um aplicativo, você está vendo a pessoa, fala com ela visualmente, né? Ao mesmo tempo, você tem acesso a publicações científicas que, nossa, para a gente poder ter acesso antes era muito demorado, hoje você consegue de maneira muito mais rápida, nas bibliotecas virtuais, enfim. As ferramentas de entretenimento, então hoje você consegue assistir a um show, a gente viu isso na pandemia, dar aulas, né, à distância, então realmente a tecnologia ela favorece muitas coisas. E o prejuízo vem muitas vezes no excesso de uso e no uso inadequado para produzir conteúdos inadequados. Muito bem, olha só, nós estamos com o Nômades como convidado o doutor Luiz Henrique, médico psiquiatra. Estamos falando de comportamento, estamos falando de uma série de situações que a gente vê no dia a dia. E pedir para a produção para que a gente já possa nos alimentarmos, né? Já pode fazer o prato principal de hoje, que é o quê? É o tambaqui cozido, um cozidão, a caldeirada, na verdade. Caldeirada de tambaqui. Agora, doutor Luiz Henrique, nós também não poderíamos deixar de falar sobre esses últimos acontecimentos de ameaças nas escolas, de ameaças, de ataques de adolescentes. Aqui em Manaus, inclusive, houve um momento em que eu estava fazendo a cobertura jornalística, 68 ameaças e ataques que foram concretizados, foram realizados nas escolas, tanto públicas quanto privadas. O que significa isso? É também reflexo de internet, digamos assim, de influência na rede social? Sim. Essa instantaneidade, essa possibilidade de comunicação rápida e imediata, ela favorece isso também, né? Você pode articular, por exemplo, um crime com os seus comparsas à distância. Você pode articular a realização de atos como esse
de maneira disseminada, cada um no seu canto, sem que eles precisem se encontrar pessoalmente. Então basta ter uma ideia e alguém que articule isso e organize, eles vão conseguir colocar isso em prática, né? Então, de novo, o mau uso da ferramenta. Da mesma forma que a ferramenta pode aproximar familiares distantes, um morando num país e outro em outro, ela pode aproximar criminosos para realizarem atos articulados e coordenados, né? Então, nesse caso específico dos adolescentes, já existe nesses adolescentes um desejo de fazer algo de errado, de infringirem as leis, as regras, as normas. O problema da tecnologia é que permite que eles se comuniquem e pensem juntos em como fazer isso. Então eles acabam articulando tudo de maneira digital, que na nossa época de adolescência e infância era impossível fazer isso, não tinha condições de fazer isso. Então eram atos que aconteciam realmente muito isoladamente, né? Nós conhecíamos e ouvíamos as histórias do menino que fez, nossa, anos depois, da briga, da confusão, do menino que destruiu um vaso sanitário, enfim, sabíamos anos depois, né? Hoje não. Então, quando acontece um primeiro ato, por exemplo, que seja desarticulado, como a moçada tem acesso a isso muito rápido e tem a facilidade de se comunicar, acaba dando uma sugestão para quem já tem a ideia. Para quem não tem, Jackson, isso não vai fazer o menor sentido, muitas vezes vai ser refutado veementemente, né? Deus me livre fazer um negócio desse, é absurdo. Mas para aquele que tem a ideia e a vontade, muitas vezes, de ganhar essa notoriedade jornalística, de ganhar visibilidade nas redes sociais, acaba entrando na ideia, vai na onda. E aí conversa com outros, articulam e acabam produzindo esse tipo de ato, né? Muitas vezes, Jackson, o que é mais curioso nessa história toda, os pais não fazem a menor ideia que o menino que o filho dele está produzindo isso. Uma atenção que eu chamo, e muitas vezes muitos pais até me interpretam de maneira equivocada e se chateiam com isso que eu falo, que eu vou falar agora, que é assim: veja a bolsa do seu filho, porque ele pode estar levando alguma coisa para a escola e você nem sabe. Dentro de casa. Muitas vezes o pai tem seus valores, ensina isso para o filho, mas nem sempre ele absorve. Então, muitas vezes, o pai está aqui preocupado com o filho do outro que pode ser e nem se percebe que, às vezes, o filho dele pode estar produzindo isso. Então, é importante ficar de olho, Jackson. Independente de classe social. Independente de recursos, de idade, independente. É conversar sempre e vigiar, monitorar. Muito bem. Nós estamos aqui recebendo já o prato principal da nossa entrevista. É uma entrevista de nômades. Os nômades param de vez em quando, que é para se alimentar, né? Então tem o tambaqui assado, que é uma especialidade da casa. A caldeirada de tambaqui também, fantástica. Um parmegiana, que ele sempre gosta de inserir um prato europeu no meio da regionalidade. O chefe Raimundo Venâncio, aqui do Maloca Restaurante, Bosque Clube, Avenida Constantino Neri. Queremos agradecer também a parceria do Tiago, que está nos acompanhando. O Tiago, Estúdio Tatuagens, que gostaria muito de acompanhar aqui, mas não pôde, que ele estava fazendo atendimento. O psiquiatra, que é o doutor Luiz Henrique, até pelas suas abordagens. Nós estamos compartilhando e tratando de assuntos que são bem atuais, né? Bem atuais. Agora, tem faixas etárias de atendimento que possam ter, para que a gente possa concluir tudo, né? E como é que está hoje aquela faixa etária que já passou dos 50, com toda essa modernidade? Boa. São os velhinhos que a gente fala. Os idosos. Os idosos, né? Assim, a gente percebe uma inserção muito curiosa e interessante desse grupo etário na tecnologia, né? Não só como produtores de conteúdo também, muitas vezes conteúdos inteligentes, conteúdos de qualidade, parte educacional, parte mesmo de entretenimento, né? Muitos idosos com seus canais no YouTube fazendo sucesso, quando não, interagindo, usando mesmo para comunicar, reencontrar um filho distante, um neto, né? Acompanhar nascimento, essas coisas todas. Então, os idosos têm se adaptado muito bem, Jackson. A gente percebe assim
com muita alegria, na verdade, né? Até mesmo uma paciência dos filhos, dos netos para ensinar, para orientar. É um novo universo. Agora, muitos ainda são vítimas dos golpes, né? Porque não conseguem ainda dominar muito bem as ferramentas, acabam sendo vítimas de golpes, né? Então, o que a gente orienta para esses idosos é não confiar em tudo que vem pela internet, tudo que vem pelo celular, perguntar para o filho, perguntar para o neto, pedir assistência, né? Para alguém da sua confiança, alguém que você conheça. Vai a um caixa eletrônico, que hoje também, antes se fazia tudo na boca do caixa, agora é caixa eletrônico. Para eles é uma novidade, também é uma coisa um pouco diferente. Sempre pedir ajuda de pessoas que conheça e em quem confie. Vai dar tudo certo. Olha, recentemente houve aquela manifestação que manchou o futebol espanhol no estádio do Valência contra o atleta Vinícius Júnior. Racismo, enfim, isso é uma coisa de primeiro mundo, lá no primeiro mundo, inclusive. Como sempre, isso já aconteceu e agora a proliferação do assunto é instantânea devido à comunicação das redes sociais. O racismo é um desvio que precisa ser tratado como um desvio, um problema mental, doutor Luiz Henrique? Então, Jackson, de novo, essa questão do preconceito ela é antiga, tá? Isso não é uma coisa nova. Inclusive no futebol mundial, isso é uma coisa antiga também. Nós estamos vivendo hoje um momento triste e lamentável, voltado aí para a figura do Vinícius Júnior. E, na verdade, de novo, essa gana do homem, do indivíduo, do ser humano, de ser superior, de acreditar que é melhor do que qualquer pessoa, do que qualquer ser humano, é que leva essas pessoas a esses atos absurdos, né? De considerá-lo um não humano, ou de considerá-lo um animal, ou de considerá-lo um não cidadão, não digno dos mesmos direitos, enfim, que esses indivíduos que o acusam, né? Ou que o depredam moralmente, emocionalmente, acreditam estarem numa posição melhor, né? Então, na verdade, são pessoas que já estão sofrendo, são pessoas que já têm um problema emocional grave de autoaceitação, de autoafirmação, de autoestima. São pessoas que precisam desmerecer o outro para se sentirem inseridos e partícipes da sua sociedade, da sua comunidade, se sentirem superior, né? Então, eles precisam invalidar alguém para se tornarem válidos na cabeça deles, né? E, na verdade, o que a gente leva em consideração em termos de valor não é isso. Não é diminuir alguém para que eu seja alguém, mas muitas vezes se torna alguém aquele que eleva o outro, aquele que faz o outro aparecer nas suas produções, nas suas interações sociais positivas. Quando você faz o outro aparecer, é que você aparece, né? É que você, quando você enobrece o ser humano, é que você se torna nobre. Você se torna alguém quando você reconhece alguém. Então, na verdade, é lamentável essa história no futebol, mas ela não é isolada do futebol. Ela acontece no mundo da moda, ela acontece no meio empresarial, ela acontece no mercado de trabalho. Brancos têm mais empregos do que negros. É uma desigualdade antiga. Pessoal, olha, esse foi o Nômades com o Dr. Luiz Henrique, médico psiquiatra, presidente da Associação Amazonense de Psiquiatria, um grande amigo, como vocês puderam observar, um comunicador pontual, atual, que traz as informações precisas e que isso possa servir para compartilhamentos, para, claro, você também definir o que está acontecendo dentro de casa, ouvindo o especialista, melhorar, otimizar o seu dia a dia. Afinal de contas, esse é o nosso papel do Nômades, que fica aí circulando. E nós estamos aqui, na próxima semana vamos receber o cineasta Chicão Film. Ele está gravando um documentário Lusos Amazônicos, que será lançado em Lisboa, Portugal, com locações em Manaus, Belém e também alguns municípios aqui, porque uma comunidade muito grande de portugueses morou aqui, constituiu família e deixou um grande legado. O lançamento será em junho, em Lisboa, Portugal, e os Nômades vai conversar com o seu diretor, Chicão Filme, que está no set, acompanhando a gente e gravando Lusos Amazônicos. Doutor Luiz Henrique, muito obrigado pela sua presença aqui. O chefe de cozinha, Raimundo Venâncio, está chegando aí para falar do seu cadastro. Está tudo aqui, comandante.
Já estou, inclusive, concluindo. Chegue junto aqui. Quero deixar claro aqui que o Raimundo Venâncio é o nosso chefe de cozinha, responsável pelo cardápio do Maloca, que fica aqui na Avenida Constantino Neto. Está no iFood. Está lá no iFood. Quem quiser essa caldeirada em casa, pede que ele manda. Chega quente que só. E a banda de tambaqui, sensacional. A banda de tambaqui. É diferente, é o carvão, é o segredo, não fala. Não posso falar. O segredo... Tá tudo bem? Tá tudo bem. Isso aí é o segredo da casa. Muito bem. Eu vou aqui dar uma dica. Pirarucu ao molho Belo Munieri. Prove. Nos acompanhe aqui no nosso canal, no YouTube, Nômades com Jackson Nascimento, no YouTube, no Facebook e no Instagram. Um abraço a todos e até a próxima.